Imagine o pior cenário possível. Um clarão cega os seus olhos. Uma onda de choque varre a sua cidade. Muitas pessoas acreditam que sobreviver a esse impacto inicial seria uma grande vitória. Mas a ciência nos mostra uma realidade muito mais sombria e cruel. Ironicamente, sobreviver à explosão nuclear inicial é a pior coisa que poderia te acontecer. A bomba é apenas o gatilho. A arma real, aquela que vai aniquilar a vida na Terra de forma lenta, é o clima. Sejamos realistas. Imagine uma troca de ogivas em larga escala, um conflito total entre a Rússia e a OTAN, ou até mesmo um cenário regional intenso. Em questão de horas após o primeiro lançamento, o mundo inteiro simplesmente muda de cor. Esqueça tudo que os filmes te ensinaram. Não existe um deserto ao estilo Mad Max ou Fallout, com heróis lutando por recursos mínimos. Não existe um recomeço glorioso para a humanidade. Hoje nós vamos destruir essa fantasia. E o que você vai descobrir é um pesadelo absoluto. Antes da gente começar, vai uma curiosidade macabra. Na maioria dos filmes e simulações sobre um apocalipse nuclear, a guerra quase sempre se inicia no Irã. É exatamente o mesmo cenário de tensão que estamos vivendo hoje no mundo real. Quando uma ogiva nuclear detona sobre uma cidade, o primeiro evento letal não é a radiação invisível, é o pulso térmico. Nós estamos falando de uma onda de calor absurda. No epicentro, as temperaturas atingem cerca de 7.000 graus Celsius em frações de segundo. Isso é mais quente do que a superfície do Sol. Tudo que é inflamável no raio de vários quilômetros incendeia instantaneamente. O asfalto ferve, o vidro derrete e o aço se retorce como plástico. Só que não para por aí. Milhares de incêndios isolados se unem rapidamente numa única monstruosa tempestade de fogo. E aqui entra um conceito chamado de efeito chaminé. O ar superaquecido por esses incêndios sobe para o céu de uma forma tão rápida e violenta que cria um vácuo no nível do solo. E para preencher esse espaço vazio, o ar frio das áreas ao redor é sugado. Isso cria ventos com a força de um furacão. Esses ventos empurram mais oxigênio e arrastam tudo para dentro do centro do incêndio. O fogo ganha vida própria e passa a alimentar-se de si mesmo. A consequência dessa fornalha é o início do fim do mundo. Essa chaminé colossal injeta milhões de toneladas de fuligem negra, plásticos queimados e fumaça tóxica diretamente na alta atmosfera. Agora nós precisamos entender a armadilha da estratosfera. E se você gosta de histórias envolvendo energia nuclear, deixe seu like e se inscreva no canal. É muito importante a sua interação para a gente continuar trazendo essas histórias mais interessantes para você. A estratosfera é uma camada muito alta do nosso céu, que fica acima das nuvens normais. E ela guarda um segredo fatal: não existe chuva lá em cima. Quando a fumaça de um grande incêndio florestal comum sobe, ela fica nas camadas mais baixas. Então, a chuva acaba lavando o céu e limpando o ar em poucos dias. Mas as tempestades de fogo nucleares têm tanta energia que empurram a fuligem das cidades queimadas muito além dessa zona de chuvas. Essa fumaça preta fica presa na estratosfera. Ela simplesmente não tem como ser lavada. Em poucas semanas, essa densa camada de fuligem negra se espalha e cobre o globo inteiro. Ela atua como um escudo opaco que bloqueia quase toda a luz do sol antes que ela chegue no solo. O dia vira noite. O resultado é uma queda brutal e imediata das temperaturas globais. Lagos congelariam no meio do verão. E esse frio repentino quebra a espinha dorsal do nosso clima. Ele causa o colapso do ciclo das monções. As monções são aqueles ventos sazonais que trazem chuva regular e alimentam as plantações de bilhões de pessoas na Ásia, África e América do Sul. Sem o calor do sol para evaporar a água, esse ciclo para. A chuva some. Secas monumentais tomam conta do planeta. Até mesmo a circulação das correntes marinhas, que regulam as temperaturas do oceano, entraria em completo colapso. E então chegamos à verdadeira foice da morte do cenário. Uma curiosidade que pouca gente considera: a fome é infinitamente mais letal do que a própria radiação. As cinzas radioativas matariam milhões de pessoas logo nas primeiras semanas, mas a quebra global das safras mataria bilhões de pessoas de forma lenta. Pensa comigo. Toda a nossa civilização ela é baseada no princípio simples. Nossa comida depende de luz solar para fazer fotossíntese. Sem a luz do sol, as lavouras mundiais de soja, trigo e milho simplesmente apodrecem e morrem no primeiro ano. Os estoques globais de comida, nos mercados e nos silos, não duram mais do que um mês. A fome seria responsável por aniquilar nossa sociedade. E esse colapso biológico desce até as profundezas do mar. Nos oceanos, a escuridão contínua causaria a morte do fitoplâncton. Esse conjunto de organismos microscópicos é a base da nossa cadeia alimentar marinha e a nossa principal fonte de oxigênio. Nós literalmente perderíamos o pulmão do planeta. Todos os peixes morreriam de fome em seguida.
Mas vamos supor que ao fim de uma década, a fuligem finalmente começasse a baixar. Você pensa que a luz voltaria a aquecer a Terra e tudo ficaria bem, né? Certo? Errado. Nós enfrentaríamos o efeito fritadeira ultravioleta. As explosões e a fumaça tóxica produziriam óxidos de nitrogênio que destruiriam por completo a nossa camada de ozônio. Então, quando o céu finalmente clarear, o Sol será um inimigo implacável. A radiação ultravioleta atingiria a Terra com tanta força que queimaria sua pele em poucos minutos. Sair de casa durante o dia, mesmo para tentar plantar algo, seria impossível sem sofrer queimaduras graves. E as plantações também não iam crescer assim. Enquanto a biosfera desmorona debaixo de um céu negro, a nossa tecnologia já teria morrido no primeiro dia. Você já ouviu falar na sigla EMP? Ela significa pulso eletromagnético. Quando as ogivas nucleares explodem na atmosfera, elas liberam raios gama. Esses raios interagem violentamente com os elétrons do campo magnético da Terra, num fenômeno chamado efeito Compton. Explicando de uma forma simples, isso cria uma onda de choque elétrica gigantesca, rápida e invisível. Essa onda simplesmente frita as redes elétricas, transformadores e microchips de todos os computadores, servidores e hospitais do mundo inteiro. A eletricidade acaba de forma definitiva. E no mundo no escuro, o terror radioativo começa a destruir a nossa biologia de dentro para fora. A ciência nos ensina a ter um medo especial de um dos isótopos, o estrôncio 90. Podemos chamar o estrôncio 90 de falso cálcio, assim como eu expliquei lá no vídeo do Césio-137 que ele é o falso potássio. Ele é um elemento radioativo criado pela explosão, mas a sua estrutura química é muito parecida com a do cálcio natural. Então ele cai no solo e entra na água. E os sobreviventes vão acabar ingerindo essa água contaminada com esse material. O nosso corpo, que está desesperado por nutrientes, confunde o estrôncio com cálcio e absorve diretamente para os ossos. Uma vez dentro do seu esqueleto, o estrôncio 90 começa a irradiar e a destruir a sua medula óssea. Ele desligaria o seu sistema imunológico por completo. Os seus glóbulos brancos praticamente desaparecem. E aqui que é o verdadeiro horror fisiológico. Nossa saúde depende inteiramente de química fina, da produção de medicamentos e de antibióticos. Sem farmácias, laboratórios e com o sistema imunológico de todo mundo destruído, uma simples infecção bacteriana de uma ferida ou uma garganta inflamada volta a ser uma sentença de morte. O cenário é implacável. Sem eletricidade, saneamento básico, água encanada e sem medicamentos, nós veríamos o retorno das piores doenças da era medieval. Cólera, disenteria e tifo fariam o trabalho final, varrendo do mapa os poucos seres humanos sobreviventes que ainda lutavam contra o frio. Se você quiser ter uma ideia visual muito clara disso que eu acabei de te explicar, eu tenho uma sugestão para você. Um filme chamado Threads, em inglês, ou Catástrofe Nuclear, em português. Você consegue assistir ele aqui mesmo no YouTube, tem ele completo. Ele é um filme mais antigo, da década de 80. O realismo dele é impressionante. Ele mostra exatamente, sem nenhum filtro, como seria a vida e o colapso da sociedade após um evento de guerra nuclear. Mas deixa um aviso para você. Eu recomendo que você assista ele com cuidado. Ele chega a ser muito perturbador de tão realista. Eu mesmo nunca mais assisti ele de novo. A dura realidade é que no mundo pós-guerra nuclear não oferece nenhuma aventura. Não é um teste de sobrevivência para heróis. A natureza não tem piedade. Uma guerra nuclear é pura e simplesmente um suicídio global. O único jeito de vencer uma guerra nuclear, a única saída possível, é que ela nunca chegue a acontecer. E se você gosta de entender a energia nuclear, a ciência, sem ilusões e sem filtros, se inscreva aqui no Mundo Nuclear, deixa aqui o seu comentário. O que te assusta mais? A fome do inverno nuclear ou o colapso silencioso do nosso corpo?